Sejam bem-vindos ao 10º episódio do Visão e Performance Podtalk, o podcast que alia aí negócios, especialistas e pessoas que transformaram suas vidas através de negócios e também de histórias inspiradoras. E hoje nós trouxemos aqui um tema especialíssimo e não menos importante. Hoje a gente vai falar de saúde, de alta performance e de cuidados pessoais. E para isso, a gente convidou a Laine Carreira, que é nutricionista, uma pessoa aí da área da saúde que está o tempo todo em movimento também e que vai nos trazer grandes ensinamentos, eu tenho certeza. Laine, bem-vinda ao nosso podcast e fale um pouco mais de você, da tua área de atuação, de como que você vem trabalhando na cidade, para quem ainda não te conhece. Ana, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar do que a gente vive, né? 24 horas por dia, que é nutrição. Sou nutricionista, estou formada desde 2004, então façam as contas que eu não gosto nem de fazer mais porque eu estou velha. Hoje, há 11 anos, eu fiz transição de carreira dentro da própria nutrição, né, que a nutrição tem várias áreas, né, e eu mudei para a área clínica e comecei as especializações, né, certificações internacionais em nutrição integrativa, em saúde gastrointestinal, em nutrição esportiva, em fitoterapia. Então, hoje meu foco é praticamente tratamento de saúde e emagrecimento, né? Mesmo que tenha se passado muito tempo durante pensando muito em estética, eu acho que ao longo dos anos eu fui me identificando com outras áreas dentro da clínica e hoje meu foco é muito de nutrição, pensando em melhora de desinflamação e emagrecimento. Maravilha, eu acho fantástico o teu trabalho. A Lani é nossa cliente aqui do escritório também, a gente já vem aí atendendo os movimentos e é muito perceptível o teu crescimento, tanto como nutricionista como empresário. A gente sabe que são duas coisas diferentes, né? São dois desafios aí que vão caminhando junto. Mas, Lani, a gente está vendo um movimento incrível acontecendo nos últimos tempos, né? As pessoas parecem estar mais preocupadas com a saúde, correndo atrás de atividades físicas, tem a galera da corrida, a galera do CrossFit e vários outros movimentos. O que que você acha desses movimentos? Eu gosto muito e eu acho que a nova tendência, na verdade, o novo mercado hoje, e já se tornou um mercado, né, bilionário, é um mercado da área de saúde mesmo, né. As pessoas, elas estão procurando, estão deixando de ir em baladas, estão trocando as baladas pelas corridas, né, as madrugadas Dormir das mais cedo corridas para acordar para cedo. melhora de performance. O estilo de vida hoje, né, as pessoas conseguiram identificar que não basta você mudar algo na sua vida, por exemplo, não adianta eu mudar a dieta, se eu não mudar o meu padrão, o meu comportamento. E isso impacta em todas as nossas escolhas, desde atividade física, escolhas alimentares, melhora do sono, melhora de tempo de qualidade com a própria família. Então esse estilo de vida hoje ele virou também um comércio, mas é um comércio muito positivo, né, porque está tirando as pessoas de ambientes onde era viciantes e traziam mal para a saúde, né, o cigarro, o excesso de bebidas, para um ambiente onde elas constroem saúde, né. Então assim, eu acho muito positivo e eu adoro poder fazer parte e contribuir com isso, né. Fantástico. Até para esses movimentos precisa ter uma antecipação, né, um preparo antes. É. E eu vejo que as pessoas começam por meio de uma modinha, daqui a pouco estão querendo: "Não, como que eu melhoro essa performance?" E acabam procurando vocês, né, profissionais da área. Lane, imagino que dentro do seu consultório deve chegar muitos empresários com os mesmos sintomas: "Me sinto cansado, indisposto, não tenho ânimo para nada". Quais são, assim, os principais sintomas que para esse perfil, né, de empresárias, empresários, quais são os principais sintomas que você mais enxergam quando eles chegam lá para uma consulta? Então, alta carga de estresse, e daí você vai avaliar os exames, altos níveis de cortisol, então você já vê um cortisol extremamente alterado, e isso muitas vezes faz com que eles tenham muitos despertares noturnos, né. A questão da insônia, a apneia do sono, que também desregula toda uma cascata hormonal e faz com que essa pessoa muitas vezes ganhe peso ou tenha mais dificuldade em emagrecer.
pessoas que não conseguem, os workaholics, né, principalmente quem é empreendedor, né, fala dificilmente a gente consegue dormir tranquilamente, Verdade. pela insegurança que a gente tem hoje, né, de vivência no nosso país mesmo, eu falo isso também aumenta essa carga de estresse. E esses pacientes daí isso vem, se você não tem uma noite boa de sono, se você não tem tempo nem para parar para fazer suas refeições por conta da alta intensidade de trabalho, isso desequilibra, a sua máquina como um todo, né. Então esse desequilíbrio nessa máquina como um todo vai te levar a um quadro de doença que vai te fazer parar em algum momento. Uhum, Esses grandes empresários, normalmente, eles chegam no consultório já para um tratamento por uma dor. uhum. Eles estão tão focados em trabalhar, em fazer dinheiro, que muitas vezes esquecem. Um caso bem recente, né, de um paciente super jovem, 30 e poucos anos, e ele passou os 10 anos, os últimos anos da vida dele: "Elaine, minha vida foi só trabalho. Eu não comia", ele ganhou mais de 20 quilos, "eu perdi toda a infância da minha filha", ele falou: "Ganhei muito dinheiro, só que agora eu vi que chegou a hora de eu cuidar de mim, porque eu não vou conseguir sustentar esse dinheiro, esse império que eu construí, né, da forma que eu nesse ritmo que eu estou. E nasceu mais um filho meu, eu não quero passar agora a infância desse meu outro filho perdendo também". Então, às vezes, você realmente destina energia para algo que precisa de você, mas chegou um momento que você tem que pausar. E às vezes na nossa vida de empreendedor a gente não sabe exatamente o momento, a não ser que uma doença nos paralise e nos leve para o profissional, né. É verdade. Hoje mesmo, pela manhã, no nosso café da manhã com a equipe, a gente estava conversando sobre isso, sobre os pontos de inflexão que acontecem na nossa vida que nos fazem tomar duas decisões. Ou a gente para, né? Ou a gente toma uma decisão de mudar e transformar a vida a partir desse momento. E que bom que as pessoas estão tendo esse despertar cada vez mais cedo. Eu acho uma coisa também, né, essas pessoas, elas vêm pra gente muitas vezes elas vêm com muito medo de ir ao nutricionista e sair de lá cheio de restrições, mas essa imagem do nutricionista que restringia tanto, eu acho que tá ficando um pouco para trás, né, da ideia da dieta, né, "Meu Aquela Deus, vou dieta cortar". restritiva, Quando eles ovo e vêm batata doce. é, é bem isso. Quando eles veem que eles vão se alimentar muito bem, e aquela alimentação não vai ser restritiva, vai encaixar dentro da rotina dele, o que eu priorizo para os meus pacientes? A dieta, ela que se encaixa na sua rotina, não é você que tem que parar para fazer dieta, porque se eu esperar você parar para fazer dieta, você nunca vai fazer. E eu vivo de resultado, dos seus resultados, né, então eu preciso que esse paciente consiga aderir àquele plano alimentar. Então, eu ajusto na rotina dele, ele comendo fora. "Elaine, eu me alimento fora todos os dias, é possível?" Sim, é possível você fazer boas escolhas, te ensino a fazer boas escolhas, quantificar isso mesmo sem balança, ele vai notando que vai emagrecendo, vai melhorando disposição, vai melhorando o sono, melhora rendimento no trabalho, aumenta a renda, né, ele consegue faturar mais, porque o corpo está mais desinflamado, consegue raciocinar melhor, consegue tomar melhores decisões, não tenho doenças para atrapalhar. E daí ele continua com o tratamento, porque ele viu que ele melhorou uma performance toda empresarial, através de mudanças, às vezes simples, que só encaixou aquela bagunça que estava na vida dele, entendeu? Para agora uma rotina mais organizada. Enquanto você estava falando, estava pensando justamente nisso, cara, como que a rotina ela é importante. E às vezes tem muita gente que vai vivendo conforme as coisas vão acontecendo e acaba não destinando um momento para cada coisa, né? Dentro da tua experiência e do que as pessoas chegam lá para você, qual que seria assim, uma rotina ideal, principalmente para um empresário, um empreendedor? Eu acho que seria começar o dia pensando nos pontos que eu bato muito na tecla e eu acho que são fundamentais, que é desinflamar, né? E esse processo de desinflamar vem do cuidado também na melhora da imunidade, então eu preciso ter aquele corpo, né, biologicamente preparado para as adversidades que vão ter, para ele não se permitir adoecer, que a gente tem 5 minutos para adoecer, empresário só tem 5 minutos para ficar E doente. falar em adoecer, a Elaine fala muito isso no Instagram dela e eu acho fantástico. Ela tem mais de 10 anos que Eu não não pego pega uma nem gripe, resfriado, nem nem um resfriado. resfriado. Isso é um sonho, é um sonho de consumo,
Porque, sinceramente, realmente, a gente não pode nem ficar Não doente hoje em pode, dia, não porque dá. já é um problema atrás do outro ficar doente. É Exatamente. uma situação que acaba tirando a gente do trilho, aí só piora, porque a gente fica mais estressado, porque não consegue trabalhar direito, e uma hora realmente o corpo para, né? Para totalmente. E qual que é o segredo para não ficar doente há 10 anos? Então, eu tenho sempre em mim, né, a base da minha alimentação ela é muito boa. Eu não faço dieta. Dieta. Ah, Lain, eu tô seguindo uma dieta para esse fim. Não, eu sei comer, eu sei fazer escolhas aonde eu vou. Então, dificilmente você vai me ver muito fora daquele meu padrão alimentar, que tem muitas frutas, tem muitos vegetais, tem quantidades ali que eu controlo, de quantidade de proteína, tipos de carboidrato, não vou para carboidratos que inflamam mais, vou para carboidratos que inflamam menos. Eu uso muito antioxidantes, né, tipo shot, eu uso demais diariamente, porque isso melhora muito o meu sistema imunológico. Se eu vejo necessidade, eu suplemento vitaminas, suplemento minerais. Então, assim, eu tenho tudo muito controlado, né? E não é que eu sou uma pessoa metódica, não, sabe? Ah, isso tudo está planilhado. Não, eu sei, Já eu já virou o seu aprendi. estilo de É o vida. meu estilo de vida. E é isso que eu tento replicar para quem me procura, né. Hoje, paciente da agora de manhã, ela chegou para mim, há 2 meses atrás ela estava com um nível máximo de sintomas. Tudo que você puder imaginar, ela tinha no mapeamento de sintomas. E o que ela me pediu há 2 meses atrás: "Laine, eu só quero melhorar a minha saúde. Eu não me sinto bem". Hoje ela voltou, eu olhei o mapeamento de sintomas dela, não tinha mais nada. "E você respondeu direito", ela: "Respondi, eu não sinto mais nada". E eu: "E qual é teu objetivo hoje?". "Manter a minha saúde, que agora eu já conquistei, eu quero me manter dessa forma, eu não quero melhorar mais ou nada, eu só quero me manter". Porque aprendeu, entendeu, a gerenciar as coisas, a gente regularizou o que precisava, intestino que não funcionava, sono, a questão da ansiedade, dores articulares e digestão era péssima. Então isso tudo estava numa bola de neve que ela não conseguia mais ver alternativa. E a dieta dela foi difícil? Não, super simples, coisas do dia a dia. A gente tirou aquilo que realmente inflamava ela e que ela já reconhecia isso como um alimento muitas vezes ruins, mas no meio daquela bagunça ou por não saber exatamente o que colocar no lugar, continuava consumindo. A gente retirou uma ou outra coisa e agora eu estou tentando reincluir com uma frequência menor para que ela possa continuar se permitindo comer às vezes, tipo um queijo, né, que foi retirado nesse início. Então assim, e é muito legal você ver essa evolução e essa bem-estar já reflete no rosto da pessoa ali. É, muito legal. A autoestima acaba vindo como consequência, né? Porque, ao passo que você começa a se sentir melhor, produzir melhor, ter ânimo para fazer coisas que antes você não fazia, é automático, a pessoa já tem um brilho diferente, né, já chega ali a realmente ser perceptível para as outras pessoas. Primeiro você trata o que tem de clínico e realmente o estético vem como consequência. Não tem como não ficar um corpo bonito se o corpo estiver saudável, entendeu? Se você não tem a doença, não tem como aquele corpo ser feio, É né, verdade. ou te desagradar, não tem. Vamos falar da Lane empresária agora? Um pouquinho? Há quanto tempo você empreende, Lane? Assim, eu já te conheço desde que eu te conheço, aliás, você já era empresária, né. Tem quanto tempo já que você começou com a tua clínica própria, né, e tendo os desafios também de gerir uma equipe e processos, enfim? Então, há 11 anos eu comecei a trabalhar na área clínica, né, e sozinha, eu e pronto, ainda com o meu CPF, né. Hum. Não tinha secretária, não tinha nada, eu era o faz tudo, inclusive eu era minha contadora, né. Era. Aí quando eu resolvi, né, expandir, a gente resolvi realmente abrir empresa, né, tinha já uma secretária, já tinha as estagiárias, então acho que isso deve ter uns foi com vocês, Ana, nem lembro quantos anos que a gente está junto lá, de quando você foi Eu a acho primeira e a eu acho que única, tem uns então. 4 ou 5 anos, se eu não me engano. Então metade da minha praticamente do meu tempo de clínica, Uhum. né,
Se eu tivesse conhecido a Zana antes, provavelmente teria mudado. Ela chegou com problema de imposto de renda primeiro, né, do Sempre isso. esposo, sempre é isso. E aí a gente foi conversando e aí a gente foi identificando pontos que ela já trabalhava como porque hoje os profissionais da área da saúde têm a opção de trabalhar como profissionais autônomos com CPF ou com o CNPJ. E aí a gente sempre mostra os benefícios de ter o CNPJ, que até na parte de tributação mesmo acaba sendo mais vantajoso, enfim, tem muitas outras questões aí que vale mais a pena, né. Mas Lane, e aí assim, e sendo empresária, quais são os pilares que você, aí já com a experiência de nutrição que você tem, quais são os pilares essenciais, assim, que você indicaria para que todo empresário não deixasse de prestar atenção na sua vida? O que, como empresária, eu acho que é sempre ter foco no cliente ou no paciente. Uhum, Então, quando eu tenho um foco naquele que me procura, eu acho que daí isso te traz resultado para aquele outro e isso te abrange muito, te expõe muito, né, uhum. para aquelas outras pessoas que estão ao redor. E nunca deixar também, independente de que área você for, né, que tipo de empreendimento que você tenha, nunca deixar o seu corpo como por último plano, né, tipo a sua saúde, ir fazer algum tipo de exercício, tentar se alimentar pelo menos com uma base alimentar boa, parar de recorrer tanto ao álcool, que é algo muito comum que a gente vê, né, porque isso tudo, além de não te levar muito longe em saúde, ainda drena toda a sua energia, né, então no teu negócio, o teu negócio também acaba ficando comprometido. Mas para mim, como empresária, o que eu não tiro os olhos é quem me procurou e por que me procurou, entendeu? Aquele objetivo, ele passa a ser o meu objetivo, né? Então acho que por isso que a gente tem tantos resultados, né? Hoje você também faz um trabalho muito forte na internet, e a gente vê, assim, o quanto que você também se dedica a levar informação de forma gratuita para as demais pessoas, né. Isso está conectado com algum propósito, com aquilo que você acredita? Me conta um pouquinho por que que você bate tanto na tecla, assim, de levar informação para maior número de pessoas. Acredito que seja esse o objetivo, né, levar o maior número de conhecimento e de conhecimento bom, né, que realmente porque eu vejo que os conteúdos são coisas que realmente a gente aplica que são coisas que a gente já faz no nosso dia a dia, mas de forma errada, e que ajustando aquelas dicas que você dá, já faz uma diferença danada, né, na rotina da pessoa e na vida. Como que é, assim, essa questão do teu propósito com as redes sociais? As redes sociais hoje, ela é a extensão do meu consultório. Só que é uma extensão de algo que eu não consigo, às vezes, fazer no meu consultório, que é a parte filantrópica. Eu não consigo, né, despender ali todos os dias para atender pessoas de forma gratuita. Eventualmente, né, quando eu vejo que tem necessidade, eu chamo um ou outro, né, mas eu não consigo, porque afinal de contas é o meu negócio, né? E nas redes sociais eu consigo levar um pouquinho, né, não às vezes de forma individualizada, e não dá mesmo pra fazer isso nas redes sociais, mas eu consigo mostrar aquele conhecimento e eu sei que aquilo ali vai impactar na vida. Então, eu já tendo pacientes que chegam: "Nossa, Elaine, durante muito tempo eu segui as suas dicas e emagreci 10 quilos só com as suas dicas, né, ali no Instagram. Agora apareceu esse ou esse problema de saúde, eu preciso da sua ajuda". Então eles lembram também de você, né. E Uhum. tem uma coisa que eu acho que isso é uma coisa bem recente, mas tem ficado muito marcado na minha vida. Nós estamos numa era de informação, de excesso de informação e de excesso de desinformação, né. As pessoas estão buscando a informação que elas querem, né, e interpretam da forma que elas querem. E nós temos bons profissionais, profissionais da área de saúde, nós temos profissionais que fizeram, né, se formaram ali, mas
não buscam por saúde, né, realmente é aquela coisa do dinheiro. Então, assim, tem muita gente adoecendo em busca de saúde, ou com o uso exacerbado de medicações que não teriam necessidade de tomar, ou com interpretações erradas de exames, de coisas básicas, onde é normalizado uma doença que está presente já no exame. E daí quando eu tenho isso de propósito e eu tento orientar ali no Instagram para não aceitar uma ferritina de 20, não aceitar uma ferritina de 10, não aceitar uma vitamina D de 20, não aceitar uma B12 de 300, entendeu? É para que o paciente tenha esse conhecimento que a hora que ele for num profissional que seja ruim, mesmo que ele não saiba, entendeu? Ele consiga olhar os exames dele e falar: poxa, essa vitamina D tá de 20. Meu Deus, meu cabelo tá caindo, não tem energia para nada, minha imunidade tá baixa. E o médico falar que aquilo ali é normal, ou questiona esse médico, ou procura outro profissional, porque bom não vai ser, entendeu? Uhum. Né? Então, assim, para que ele tenha um conhecimento e ele saiba o que são níveis de valores de referência. O valor de referência é: tô morrendo? Não, você está dentro do nível de referência, tá ali, meia boca, sobrevivendo. E tem níveis otimizados, que é onde eu quero estar, com a minha imunidade lá em cima, com a minha disposição a mil, para acordar às 5 e pouco da manhã e dormir 11 da noite, produzindo muito, né? Então, eu quero que as pessoas tenham a melhor performance delas, mesmo que elas não me procurem, mesmo que seja ali na forma de conteúdo gratuito. Uhum. Mas essa informação é importante que chegue para o maior número de pessoas possíveis. Por isso que eu crio e desenvolvo os programas que são bem mais em contas também, tipo Nutri Desinflama, Uhum. onde eu bato muito na tecla, né? Quais são os sinais? Teu corpo tá mandando sinal para você o tempo inteiro. Tá com queda de cabelo? Isso não é normal. Você tá com a unha quebrando, ou então tá com unha cheia de manchinhas, tá com marcas escurecidas pelo corpo, entendeu? Tem uma TPM exacerbada, tá tendo oscilação de humor. Então eu começo a mostrar os sinais para que as pessoas parem de normalizar a doença, e elas estão normalizando. E o que você faz? Como é que você interpreta isso? O que pode ser? Para ela enxergar além daquele exame ali, ou enxergar além do sintoma, além dos sinais. Ah, eu tenho essa marquinha aqui. Nossa, isso aqui é quadro de resistência à insulina. O que eu preciso fazer? Diminuir esse consumo de carboidrato simples, colocar mais fibras, acrescentar um pouco mais de proteínas, vou usar um chá de pata de vaca. Então, para o paciente mesmo já entender qual é o sinal que o corpo dele está enviando. Nossa, você falando assim, me fez pensar que a gente sempre acha que, que o tratamento é mais difícil do que o que realmente pode ser. Porque pelo que você está falando, a maioria das coisas podem ser tratadas com a alimentação. E a gente já pensa logo assim, ixi, eu vou ter que fazer um tratamento com antibiótico ou tomar remédios mais fortes, sendo que tudo começa ali realmente da alimentação e da dieta Você balanceada, é o né? que você come. Ó, para vocês terem uma boa noção também, há uns 10 anos atrás, quando eu entrei na clínica, o paciente ia até o médico medicava. E pronto, não encaminhava para nutricionista, não encaminhava para academia. Hoje você vai até o médico te pergunta: tá fazendo exercício? Tá fazendo dieta? Não. As mesmas perguntas. Ele faz essas perguntas, né? E ele poderia dar a mesma medicação que 10 anos atrás ele dava? Ele pode. Só que ele fala: "Não, você não está fazendo os 2 pilares básicos de saúde, então você vai fazer isso, daqui 3 meses você volta, a gente repete o exame, não te dou um remédio". Porque ele entende que se a pessoa mudar esse padrão, tanto alimentar quanto de exercício, ela não precisa de remédio, e o remédio sempre vai ter algum efeito colateral, né. Uhum. Então eu vou tratar isso regular. E muitas vezes você tá com remédio, se você não associar a dieta ao exercício, você não melhora. Um quadro esses dias, eu falo assim, tem um monte de casos, né, mas uma paciente que chegou para mim com uma hemoglobina glicada de 12,2, onde o normal é para ficar até 5,8. Ela já era diabética, né, diagnóstico de diabetes, já usava insulina só. Diabetes, cuida da insulina e um glifage, era isso que ela estava usando. Uhum. Aí ela foi para um dentista que ela ia fazer implante dentário. O dentista perguntou para ela, pediu os exames, viu a glicose dela nas alturas. Não, você vai no nutricionista. Você vai cuidar da sua dieta, porque eu não vou te operar, não vou fazer nenhuma cirurgia com essa glicose sua aqui. Não coloca a minha mão.
Ela foi e ficou comigo 4 meses. A glicada dela não mudou nada, a medicação continua a mesma, não tira o remédio, quem tira é médico e quem coloca também é médico. Só mudando a dieta, eu pedi para ela começar a fazer exercício, ela começou a fazer em casa, caiu para 5,7. Ou seja, não é mais um quadro de diabetes. Ela não precisa mais usar a dosagem de insulina que ela dosava, estava usando, né? Pedi para ela, você vai voltar para o teu endócrino agora, e ela ou vai reduzir ou vai retirar essa insulina, né? E você vai ficar com a dieta e com exercício. Se você entenda que para você a dieta e o exercício são remédios e são muito mais eficientes do Do que o que o remédio. remédio da O farmácia. remédio da farmácia. Então, se você se mantiver dessa forma, você vai ficar vivendo a sua vida super bem, com essa glicose super controlada, abaixo de uma pessoa com diabetes. É mais fácil do que a gente imagina, é mais fácil do que parece, é a gente que dificulta tudo e não faz não faz nada. Eu me coloco no meio. Elaine, mas assim, o que que essa nesse caso, o que me chamou a atenção foi o fato do dentista ter essa visão 360 e orientar o profissional correto, né. Então, assim, eu vejo que cada vez mais isso tudo está integrado, e os profissionais que realmente se importam de fato, de verdade, com o paciente, vai acabar fazendo essas indicações e direcionamento, né. Mas a gente vê que tem muita gente falando em nome da saúde também, com umas outro dia eu vi um Propriedade. eu ia até te enviar. Eu não sei se isso é real ou não, mas, era um cara no Instagram vendendo um curso lá de dieta da selva. Eu sei que existe a dieta da selva, eu não sei até que ponto isso realmente é utilizável no nosso dia a dia, que é basicamente carne, né, carne com gorduras e fruta. Acho que era isso. E o cara falava isso, assim, com tanta propriedade, realmente, assim, eu acho que ele quase me convenceu de sair só comendo carne e frutas. E aí depois eu fiquei assim: "Gente, essa galera é muito louca, como que pode?" E um monte de gente, assim, nos comentários: "Não, comecei a fazer, realmente tive bons resultados e não sei o quê". Eu falei: "Pelo amor de Deus, tanta gente está sendo também enganada, né, com o advento da internet". E o que que essa galera da saúde, assim, qual é o maior mito, na tua visão, que essa galera da saúde que vende, né, produtos, principalmente, infoprodutos, da saúde estão falando que realmente, cara, não vão nessa onda que isso não é legal. Eu acho que talvez você não tenha visto esse. Pior que da dieta da selva é falar que a torrada não tem glúten, tá? Esses tempos atrás apareceu, não sei se ele é médico ou se é pseudo-médico, o que que é aquilo ali que se intitula, entendeu? O que que ele é, mas ele vendendo tudo era torrada. Eu acho que ele deve ser dono de empresas que vende torrada, só pode, porque ele toda a torrada era bom e a torrada não tem glúten, depois que você torra o pão, perde o glúten, então assim, porque enquanto você está falando de uma dieta da selva, em que você ainda está dentro do natural, entendeu? Dificilmente vai fazer mal, né? E as pessoas não conseguem sustentar isso por muito tempo, porque acabam sendo dietas muito radicais, né? Ela vai deixar o arrozinho dela, o pãozinho dela por um período, daqui a pouco ela volta tudo de novo, né? Mas quando você fala de um alimento, né, que impacta em questão de saúde, principalmente um paciente com doença celíaca, que não pode de jeito nenhum ter contato com glúten, né, você vê que esse tipo de informação, ele vai me trazer muito problema, né, para uma pessoa, um celíaco. E eu recebi esse vídeo de um paciente meu que é celíaco. E ele é louco para comer pão. Aí ele me manda, e ele não pode comer o pão com trigo, não tem mais condições, não dá, por quê? Porque a doença dele não permite isso, ele não pode ter contato, nem traços de glúten, nem contaminação cruzada. E ele me mandou, ele, Laine, isso é verdade? Sabe que aquele ar, tipo, de esperança, ai, agora eu vou comer o pão. Eu, não, não é verdade. Então, assim, eu acho que esse, para mim, hoje, tem sido um dos piores. Você vai ver vários tipos de dieta aparecendo. Já teve dieta da USP, dieta da lua, dieta do ovo, dieta sanguínea, dieta de tudo. Qual é a dieta que funciona? A dieta que foi feita para você. Pode ser que tenha todas essas. Eu uso estratégias com meus pacientes o tempo inteiro. Como assim? Eu ensino eles a comer, eles sempre vão ter aonde voltar,
mas eu potencializo com estratégias. Vou colocar uma dieta cetogênica, que é uma dieta de gordura, que não tem nem frutas. Vou colocar uma dieta low carb, vou colocar um jejum intermitente, com data para começar e data para parar. Que aí a Tá? pessoa já sabe que é um momento É o e depois vai momento mudar. e eu preciso mudar isso novamente, por quê? Porque para gerar um estímulo diferente, uma forma de mudança metabólica para esse corpo também processar os alimentos de forma diferente, flexibilidade metabólica, que na verdade é o nome correto, para que ele perca gordura queimando gordura, para que ele perca gordura queimando carboidrato, porque o corpo dele realmente fique com alta performance, eficiente. Eu acho que no fundo, eu sou uma pessoa muito de resultados e rápidos, né, falo: "Tem carreira até no nome", então não dá para ser lerda, não gosto de coisa lenta mesmo. Então eu acho que eu priorizo muito disso, né, de entregar o resultado para o paciente, então eu coloco o corpo dele constantemente em mudanças e estímulos diferentes, para ter respostas diferentes. E deixando cada vez mais flexível para que o que eu coloque seja eficiente para ele e ele melhora a questão de performance, né, física, mental, da forma que for melhor. Você falou em mentalidade e eu estava lembrando agora há pouco, quando a gente estava falando que a base da alimentação, ela acaba mudando muita coisa no nosso dia a dia. Tem correlação com saúde mental também, Lani? Nossa. Tem assim, a questão da depressão, da ansiedade, também pode ser tratada ali numa fase inicial só com alimentação? Não só numa fase inicial, mas durante todo o tratamento. Por quê? O nosso intestino está diretamente ligado com o nosso cérebro. É uma via de mão dupla. Normalmente, um paciente que está em tratamento depressivo, de depressão ou de ansiedade, ele já tem vários problemas intestinais associados. Ele já tem um aumento da permeabilidade intestinal, então isso aumenta a inflamação sistêmica. Então, o corpo dele todo está num modo tipo de me socorre, me socorre, me socorre. E quando você vai trabalhar com saúde mental, eu tenho que fazer o quê? Trabalhar com esse intestino, com os níveis de serotonina, que já que eu tenho uma grande produção de serotonina no intestino, entre 70% a 80% de produção de serotonina, o hormônio do prazer, do bem-estar, ele é ali produzido pelo intestino, então eu dou um foco maior nesse intestino, eu vejo as bactérias que são mais pró-inflamatórias e começo a reduzir essa inflamação, diminuo permeabilidade intestinal para que menos toxinas vá para a corrente sanguínea e melhoro muito, o volume, tanto de fezes, a frequência evacuatória, a consistência daquelas fezes, as características daquelas fezes, para que eu consiga, através disso, dessa melhora intestinal, eu ter uma melhora no quadro de depressão desses pacientes ou até de ansiedade. Então, assim, está Tem diretamente algum ligado. alimento, assim, vilão para ansiedade? Tipo, não me fala que o café. Já ia sair da minha boca agora. Pra gente que trabalha em escritório, adora um cafezinho. Olha a cara do Salomão, ele já até ficou Posso falar triste. uma coisa? Se você depende do café para ter energia, tá tudo errado. Você está estimulando um corpo exausto. Essa energia ela tem que vir de você. É sua, é natural. Agora, se você precisa estar com estimulante o tempo inteiro, para. Tá tudo errado. A tua base está errada. Você tá. Eu coloquei até esses dias maquiando um corpo sujo, um rosto sujo. É isso, tá colocando maquiagem no rosto que tá todo sujo. E a gente ainda é influenciado pelo mercado, pelo comércio, né? Nossa, super coffee, não sei o que E lá, eu já coffee, não sei ia o que lá, falar do café. Super Coffee. Eu via muita gente tomando Super Coffee, aquele negócio Chique. chique, lá. E aí eu falei, vou comprar esse negócio, porque se tá dizendo que tá dando disposição, eu tô comprando, eu tô menos fazendo a coisa certa, né? Daria até um meme. Tô fazendo tudo menos a coisa certa. E aí eu comprei, eu detestei. O negócio tem sabor ruim e eu não senti diferença nenhuma. Eu fiquei, cara, como que as pessoas criam um negócio que tá vendendo igual água? Pelo menos para mim não resolveu. Eu vejo várias amigas dizendo que não, é bom, é muito bom sim. Enfim, sendo que o que a gente precisa fazer são a base de Sim. coisas naturais. Então me fala, Lani, uma coisa, um alimento que dá disposição. Não, eu sei que não é algo isolado. É Eu vou te realmente. falar primeiro, tá? Eu vou contar um caso meu. No último Nutri Desinflama no 10, eu estava vivendo à base de Levante. Eu sou uma pessoa que sou metabolizadora lenta de cafeína, então não tomo E o café. que é levante?
Levantei é uma formulação exclusiva da Fórmula Ativa, que tem, acho que 30 miligramas de cafeína, tem taurina, tem coenzima, tem magnésio, então é um composto muito legal, que melhora muito o foco, disposição, tira aquela sensação de sono, de Vou anotar, eu já cansaço. vou comprar. Comprar o Não, Levante. não é formulação minha não, mas eu gosto muito dela, sabe, prescrevo ela bastante. E eu estava vivendo à base de Levante. Quando eu fiz o último Nutri Desinflama, eu passei praticamente um mês e pouco, nem lembrava do Levantê. Porque assim, eu tinha desinflamado o meu corpo, que a minha energia natural voltou. Eu estava precisando de um estimulante para me levantar. Quando eu tô com o corpo desinflamado, a minha energia natural já é o suficiente. Tá? Uhum. Então não dá para você falar de um alimento específico. Ó, eu comento sempre assim, faço uma analogia. Quando você tem um balde com água suja, um balde sujo, se você colocar uma gota de água limpa, vai adiantar alguma coisa? Não. Não. Só que é diferente, se você limpou aquele ambiente, colocou água limpa, se cair só uma gota de água suja, vai mudar muita coisa? Não vai. Então é isso. A sua base tem que estar muito limpa, você tem que estar desinflamada para que uma dosezinha de café de manhã, só para tirar aquele efeito do vício da cafeína, te garanta energia para o dia inteiro. E você não precisa ficar carregando a garrafa de café e tomando café o tempo inteiro como um estimulante, como uma muleta. Carrega a garrafa de café, mas a de água não, né? A água também é muito, Nossa, muito importante. fundamental. Elaine, e então assim, para quem quer dar um primeiro passo para cuidar mais de si, o que que ela tem que fazer? Por onde começar? Eu começaria bebendo água, tá? E fazendo exercício. A maioria dos problemas das pessoas estariam resolvido com água e com exercício, se elas fizessem isso. E o básico bem feito, arroz com feijão, entendeu? Que a gente já deveria estar fazendo lá dos primórdios. Arroz, feijão, salada e carne, que é um cuscuz com ovo de manhã, reduzir um pouco Nossa, dessa quantidade de acredita, olha, tá carboidrato aí duas simples. coisas que eu não gosto: É, cuscuz e ovo. é. Eu tenho muita dificuldade Mas com. a gente coloca uma crepioca recheada de frango, vai um pão com Que tem ovo, um gosto de pão com ovo. frango, um pão com carne moída no café da manhã. Existem várias outras opções, né, alimentares. Às vezes eu recebo alguns pacientes que vêm de profissionais, né, com exames de alergias e com eu teve um paciente, sem brincadeira, ele tinha 3 folhas de papel A4 de alergias. Nossa, melhor coisa. Aí eu: "E agora? O que que sobrou para eu colocar de comida para ele?" Ele chegou meio assim: "Laine, a médica me passou tudo isso aqui e me passou essa outra lista, mas era para eu casar para ver se ainda não tinha alguma coisa." Uma coisa. Aí, cada alimento que eu ia colocando para ele, pensando na opção, eu olhava lá: "Não, não tem. Pronto, esse aqui dá para colocar." E era muito parecia muito restrito, e mesmo assim a gente conseguiu fazer um plano alimentar, entendeu, muito variado. E a hora que você olha tudo aquilo ali, você fala: "Nossa, coitado, vai viver só de água e ar agora, né, não vai ter nada." E tem, então tem muitas opções alimentares. Fantástico. Lane, e assim, existe algo que a maioria das pessoas acredita ser saudável e não é? Algo assim que é recorrente, que é número um. Não é que não seja saudável, mas pode atrapalhar muito o objetivo da grande maioria das pessoas. Tapioca, Ah, não. O beijozinho, um o beijozinho. beijo, Cada colherzinha não daquela acredito. ali de tapioca equivale a uma fatia de pão. Nossa, e a gente comendo achando que tá bombando. Aumenta a glicemia lá nas alturas, mais do que o pão francês. Então, assim, eu atendo às vezes pacientes diabéticos consumindo tapioca, porque tiraram o pão. O médico pediu para ele tirar o pão, ele foi lá e trocou pela tapioca e Achando que ficou bem tava. pior. O açaí, pensando em calorias, o açaí é super nutritivo, mas pensando em calorias, um copinho desse aqui de açaí, do nosso açaí paraense mesmo, tem 700 calorias. Aí você Oh, quase 1 quilo. você tá pensando assim, aí a pessoa: "Ah, eu tô tomando açaí depois do treino." O treino não pagou, entendeu, o açaí que você vai Não tomar, compensa, não não compensa. compensa. Então são coisas que muitas vezes confundem as pessoas por ser saudável. O excesso do saudável também não é bom.
Uhum. né, então a gente precisa ter um equilíbrio, e não vai ter um alimento, por exemplo, a tapioca, ela pode ser ruim para uma pessoa que tem uma glicemia alta, pra uma pessoa que queira emagrecer, mas para um magrelo, para um corredor, pré-maratona, entendeu? Pode ajudar muito. Tem os momentos certos para consumir, Exatamente. no É, o caso. açaí para uma pessoa que precisa ganhar peso. Eu vi que você toma açaí de manhã. De manhã, de tarde e de noite. Oh, meu Deus, tá vendo? A vida é muito injusta para alguns e justa demais para outros, não é possível. Elaine, eu penso que há uma reclamação comum no teu consultório quando você fala, você vai precisar seguir esta dieta, fazer exercício físico, tá? Vem logo um ponto, não tenho tempo. É comum? Ai, não tenho tempo para fazer tudo isso, né? Como que a gente pode, assim, um conselho seu, como que a gente pode equilibrar a vida com o trabalho, com o exercício físico, uma boa alimentação? Tem algo assim que você faz na tua rotina que te ajude a conciliar, né, todos esses pontos? Porque eu me colocando no meu lugar. Hoje, para mim ter uma alimentação melhor, eu precisaria realmente de ajuda de terceiros. Porque o que eu consigo cozinhar no meu dia a dia são coisas que dá para congelar e quando eu for fazer ali, eu preparar o almoço da família, descongelo, preparo ali rapidamente. O que não é possível no preparo de saladas, por exemplo. Até dá, né, para colocar, não, mas na verdade eu acho que eu não gosto muito. É, achando ruim. Mas vai lá, qual que é o teu conselho para que as pessoas consigam de fato conciliar tudo isso? Então, eu sou nutricionista, mas eu também não gosto de cozinhar. Odeio perder tempo na cozinha. Então, nenhum plano alimentar meu você vai ver bater claras em neve, que para mim é a morte a hora que eu pego uma receita em bater claras em neve. É tudo muito prático, rápido e eficiente, tá? Eu acho que ninguém mais tem tempo para perder com coisinhas. Então, você não tem tempo para cortar os vegetais? Ele já tem cortado e congelado no supermercado. Né, "Ah, Laine, eu não tenho tempo de fazer uma carne". Você vai no açougue hoje, ele já tem carne de hambúrguer pronto, você coloca na air fry. Coisas que nós temos que ter em casa: uma panela de arroz elétrica, uma air fry, um micro-ondas e um cozedor de ovos. Minha filha, acabou o nosso problema, Pronto, uma já chaleira. ganhamos 3 horas aí do dia. Em 15 minutos eu consigo fazer um almoço, cozinhar um almoço todo dessa forma, tá? Compra-se quibe pronto, você já tem a opção ali, hoje você já acha espetinho pronto no próprio açougue, é só você colocar dentro da air fry. Então eu não vejo muito dificuldades. E se você não tem essas condições, para você é mais fácil comer fora de casa, gente, fora de casa você tem um monte de opções de saladas, de vegetais. Tem as opções boas e tem as ruins. Aí é sempre escolhas e renúncias, né? Então, assim, é Nada é possível. fácil. Nada é fácil. Eu tenho pacientes que vivem viajando. Né, eles passam mais da metade do mês viajando e fazem dieta e têm resultados. Eu tenho pacientes que moram alojados na Vale e emagrece 10, 15 quilos. Ai, Elaine, como é que uma pessoa que mora alojada. Gente, Come hoje refeitório todo come em dia. refeitório, eu estruturo isso nas quantidades, ensino eles a fazerem escolhas, e dentro do quarto deles eles têm latinha de atum, latinha de sardinha, não precisa de nada, não precisa de refrigeração, não precisa de nada, é só abrir, né. Ou então, hoje em dia já tem umas latinhas que é a refeição completa, que é a batata com o atum, ou a batata doce com atum, isso daí fala que é comida, parece comida de gato, mas ela é gostosa, então é uma coisa que serve como lanche. Já tem aquelas bebidas com proteínas, que também é uma outra opção de lanche. O cozedor de ovos, você coloca um monte de ovo ali e você cozinha. Eu tenho uma paciente que cozinha 20 ovos por semana, deixa tudo na casca. No final de semana ela cozinha e ela vai levando os ovinhos dela, todos cozidos. Então, assim, sempre vai ter uma justificativa para quem não quer fazer. Sempre vai ter. Eu aqui, é verdade. É, É mas eu verdade. eu sempre quebro todas, eu falo assim: "Eu Eu trabalho com estratégia de guerra". diria, Você ou consegue fazer vai ou essa vai. dieta até na guerra, até ir no comida de astronauta, entendeu. Hum. Então, não tem como não fazer, eu falar que foi difícil. Esses dias você estava me falando que já tinha atendido mais de
Se- 12.000 12 mil pessoas pessoas desde o início, desde o né? início. Ela tá implantando CRM e aí É, ela falou, né, tava que pra ficar tinha. doida. Tava pra ficar doida. E aí disse que já tinha atendido 12 mil pessoas. Cara, é uma galera. É uma cidade 12 inteira, né, se mil você for ver. pessoas, e assim, todas com resultado. Aquelas que Nossa. realmente se proporam É. a fazer o tratamento como tem que ser, né? E assim, como profissional, o que que isso te traz, assim, de realização? Como que você se sente sabendo que consegue, de verdade, contribuir para uma vida melhor para as pessoas? Eu acho que não tem satisfação melhor do que você, ver o olho da outra pessoa brilhando e sabe aquela coisa que às vezes ela não acreditava mais? Aquela Hum. pessoa que já estava lá no fundo do poço, que em uma consulta vem chorando e na outra vem você fala: "Meu Deus, o que que ela tomou? O que que ela fez?" E ela fez a dieta. E foi só isso, ela só seguiu as orientações que você fez e você vê o impacto que você provocou na vida dela, não só em peso, em estética, mas na transformação que você gera na vida da pessoa. E eles chegam e falam: "Laine, eu lembro de você falando disso, quando eu tô vendo alguma coisa eu lembro de você". Esses tempos atrás uma colega falou para mim, ela: "Laine, eu estava almoçando e tinha um senhor do outro lado da mesinha comendo, eu lá quietinha, daí ele chegou: "Olha, porque você tá comendo assim, 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 não é certo, sabe, minha nutricionista falou e não sei o quê, não Ele sei já o estava quê". catequizando o outro amigo. Aí ela: "Ei, quem que é sua nutricionista?". "A Laine". "Ela é minha nutricionista, ela me ensinou que esse jeito que você tá fazendo aí não tá Aham, tá certo". certo. Aí ela: "Laine, ele falando e falou tanta coisa boa de você, né, que eu fiquei só ouvindo". Eu falei: "Não vou contar pra Laine o que ela falou, É, que eu nem falei que te conhecia", pra que ele pudesse falar. Então, assim, você vê o impacto que você gera e você receber, às vezes, paciente de 10 anos, lá no meu início na clínica, voltando agora, ninguém volta quem não teve resultado. é verdade. Ainda mais Então nutricionista, né? Que a gente pensa tem assim um que monte, né, pega de uma falar dieta, passa o ano todinho com a mesma, com a dieta. mesma Ele passou dieta. tem pacientes meus que passam 10 anos com a mesma dieta, e eles: "Mãe, tá lá na minha geladeira, eu vou tirar uma foto e te mandar". Eu: "Meu Deus, eu ia morrer de fome, né, com pacientes igual você que só volta de 10 em De 10 10 em anos, né". 10 anos. Você sabe que tá É, dando certo, tá, né? deu certo, sinal que deu É, certo. Laine, estamos finalizando o nosso episódio e eu gostaria muito que você deixasse agora uma recomendação. Qual seria a sua recomendação para os empresários que querem ter alta performance em 2026? Cuidem do seu CPF. Não vai existir nenhum CNPJ bom se você não cuidar bem do seu CPF. Dieta, exercício, boa hidratação, é o básico, bem feito. Maravilha. Fantástico, Laine, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Para mim, foram ensinamentos assim valiosos, reforçou o que eu já sabia e acreditava. E segunda-feira já vou marcar minha minha consulta. Pode marcar hoje, a gente atende até amanhã. Pode Ah, é ligar verdade. agendando Ligar, para a agendar. semana que E vem. aqui um presentinho nosso, junto com Obrigada, a Econnect, que é nossa patrocinadora oficial aqui do Visão e obrigada, Performance Pod Talk, muito uma obrigada. empresa que sempre faz o melhor aí na Que segurança lindo, digital. meu Deus. Olha aí. Oh, que lindo, obrigada. Que Vários momentos fofo. da sua Da minha carreira. é verdade, da Tem o minha torrão vida. aí? Eu pedi Não para eu tem o colocar o torrão. torrão. Colocaram o cachorrinho da minha irmã, mas eu também gosto dele, do Do Telzinho. Tem o Clãozinho. meu torrãozinho. Oh, obrigada, obrigada, Depois você fico olha muito com mais feliz. Olha, carinho. obrigada, É um prazer pra gente, uma honra mente. ter você aqui e ter também como cliente. A gente é muito feliz por poder te acompanhar nos teus movimentos, no teu Eu e o meu crescimento. CNPJ mais ainda. É, e que venham muitos outros CNPJs, e que venham Que muitos outros. A que pessoa, gente, venham. vocês têm noção de quando a Laine é virada e, assim, nunca para. Às vezes eu fico me perguntando como que pode uma pessoa ser tão, né, altruísta e o tempo todo movimentada. Mas, gente, ela contou todo o segredo dela aqui. Tem. Alimentação, energia lá em cima e É, tudo mais. desinflamar. Obrigada, Obrigada a Laine. você. Espero que Obrigada, venha Joana. outras vezes para a gente conversar ainda mais e Obrigada. levar conhecimento e transformação para todos os empresários e as pessoas também. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Até Obrigada. o próximo Visão e Performance Pod Talk.